me surpreenda, o melhor está por vir. O universo me surpreenda, tudo posso, vou persistir. O universo me surpreenda. Boa noite, boa noite, boa noite, como estamos todos nós? Estamos aqui com essa grande energia, essa grande vontade, esse momento tão especial em nossas vidas, dessa reforma íntima, que coisa maravilhosa, né? E hoje, mais uma vez, estamos aqui no canal Ascensa com João Oliveira para vivenciar esse momento tão maravilhoso, tão importante em nossas vidas de autoconhecimento, reforma íntima. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás, assim disse o Cristo. Vai que a tua fé te curou, vai que a tua fé te salvou. Então a responsabilidade é nossa, né? A gente aprendeu a estar o tempo todo pedindo a Deus, a Cristo, a Mãe Maria, enfim. Mas hoje nós estamos aprendendo e relembrando que nós somos deuses, né? Cada um de nós somos Deus. Sabe, como Cristo disse, né? Vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. E assim vamos acessar essas frequências do Cristo cósmico planetário, de Mãe Maria, de Arcanjo Miguel, de Saint Germain, acessar toda a energia do livro de ouro de Saint Germain, eu sou, essa sagrada alquimia do eu sou, né, que tem tantas energias aqui neste livro de estudo, de nos ajudar a despertar as nossas consciências críticas para lembrar ou relembrar quem somos nós, né? Porque esse é um momento muito especial das nossas vidas, né? Acessar verdadeiramente quem somos nós. Isso é através do autoconhecimento, desses estudos e dessa dedicação, dessa força de vontade, porque precisamos perseverar, né? O Cristo disse, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, salvo de quê? Das nossas próprias ignorâncias humanas, né? Nós precisamos nos conectarmos com a nossa divindade aqui em nossos corações, em nossos interiores, né? O Cristo disse, o reino de Deus está dentro de vós, né? Então a gente precisa acessar esse reino de Deus dentro de cada um de nós, que é muito importante. E assim agradecendo ao Mestre Saint Germain, toda essa hierarquia do sétimo raio, enfim, dos 7 raios, todas essas raças de irmãos, como eles diz, né? Nós somos irmãos mais velhos de vocês e viemos só ajudar vocês a relembrar de quem realmente vocês são. E assim vamos fazer uma invocação ainda no capítulo Dia de Ação de Graças, o raio pessoal de Jesus e os demais raios criados. Invocação. Ó poderosa e maravilhosa presença, nós te rendemos louvor e graças pela presença de Jesus Cristo no dia de hoje. Nós nos regozijamos na plenitude da atividade crística, a presença ativa de Deus. Da plenitude desta presença derrama-se como torrente impetuosa que jorrasse das montanhas a energia da iluminação, esta grande e poderosa corrente de vida, lançando-se nos corações da humanidade com todos os seus atributos de perfeição. Está fixada em cada um paz, amor, harmonia, fé e caridade. Ó presença poderosa, amor infinito que envolve toda a humanidade, manifesta-te de maneira especial aos estudantes dedicados que se acham sobre esta radiação. Dá-lhes toda a assistência permitida, fortalece-os para que se possam manter firmes na luz e encarar a verdade, desejando extirpar alegremente de suas vidas e criações tudo o que seja indesejável. Preenche todos os cargos públicos com poderosos mensageiros da luz. Sustenta-os pela tua poderosa hoste ascensionada, a fim de que possam ser bastante fortes para permanecer inabaláveis e vitoriosos diante de qualquer força sinistra.
Nós rendemos louvor e graças por este dia que equivale a uma lembrança maravilhosa e edificante, introduzida na consciência da humanidade. Possa vir o tempo que rapidamente se aproxima, em que cada dia seja um dia de graças no coração dos humanos e assim tua luz envolva eternamente aqueles que a desejam. Trago-vos saudações da hóstia ascensionada e do próprio Jesus. Determinado está, né? Assim seja, determinado está. Aqui, hoje eu estava assistindo uma live, né, de Lucas Naves, né, bem interessante o sobrenome dele, né, Naves, Lucas Naves, e ele estava falando, né, ele diz, aprenda a fazer verdadeiramente a oração, essa conexão com a fonte criadora, com a sua divindade, o seu eu superior, a sua divina presença eu sou, né, que é o que nós estamos estudando aqui. E só precisa agradecer, né? Eu achei bem interessante ele falando sobre isso, porque tudo já está no teu campo, né? Você só precisa acessar, seja a saúde, a prosperidade da saúde, da alegria, porque a prosperidade, quando a gente fala de prosperidade, a gente pensa só em dinheiro, porque foi colocado isso em nossas mentes, né? Que prosperidade é só financeiro. E aí ele diz, a prosperidade é a alegria, é a paz eterna, é a abundância infinita, é a saúde perfeita, é o bem-estar. Isso é prosperidade, né? E eu achei bem interessante ele falando sobre isso. Então, simplesmente agradeça. Agradeça pela sua prosperidade, agradeça pela sua saúde. Então, que a gente realmente aprenda a agradecer e entender que já temos tudo e que somos tudo, né? Porque nós somos o todo, né? Aquela frase de Jesus, eu e o Pai somos um, ele estava dizendo para nós, diga o tempo todo para você, eu e o Pai somos um. Não há separação entre eu e a fonte criadora, o nosso Criador, Pai, Mãe, Filho, Divino Espírito Santo. Somos todos um, né? E eu achei bem interessante, eu gosto muito dele. Ele realmente explica assim, as coisas se tornarem simples, né? Porque quando a gente acessa, né, os próprios mestres já falam, né? Decrete, determine. Você já tem tudo. Você só precisa acessar. Quando você agradece, você já está acessando tudo isso, né? E aí eu achei bem interessante, né? E outra coisa uma dica muito importante que ele falou hoje foi se pergunte diariamente durante o seu dia o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo agora? Porque ele fala muito da presença agora, do agora, né? Eu preciso estar em estado de presença, desculpa. Eu preciso estar o tempo todo em estado de presença, né? É porque, veja, a gente vai lavar um prato, já está pensando em uma coisa, a gente não está focada no prato, nos pratos, naquele momento que a água está ali lavando, né? Os pratos, os talheres, as panelas. Não, a gente está ali com o pensamento vagueando o tempo todo, fora do nosso contexto presente. Eu achei bem interessante ele falar sobre isso, e muitos falam o tempo todo sobre isso. Então, nós estamos aqui hoje para retomar o nosso poder pessoal de pensar, de falar e de sentir, né? Através da nossa divina presença, eu sou, dessa reconexão com a nossa divindade, o nosso Deus interior. No decreto eu sou Deus em ação, então ali ele já diz tudo, né? Eu sou Deus em ação. Vê que afirmação poderosa.
Será que eu acredito realmente que eu sou Deus em ação? Ou será que eu ainda estou apegada àquelas crenças que eu sou um pecador? Né? Que eu nasci do pecado. Vê que coisa louca, né, minha gente? Como é que a gente abre a boca e diz que nasceu do pecado? Isso é, assim, realmente é fora do contexto divino, né? Então, assim, aí vem aqui o livro de ouro e diz: decrete o tempo todo, eu sou Deus, afirme, eu sou Deus em ação, eu sou Deus em ação, aqui e agora. Então, o tempo todo, aqui e agora, eu sou Deus em ação, né? Tem também uma invocação da Seita Noé que ele diz, né? Canto evocativo de Deus. Ele diz: as minhas obras não sou eu quem as realizo, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Né? Então, assim, a gente precisa entender que Deus trabalha, que Deus faz as coisas acontecerem através da gente. A gente nem sabe qual é o melhor para a gente, né? Hoje em dia a gente vivemos o tempo todo na frequência, na energia da raiva, sabe, da falta, da insatisfação, né? Do ressentimento, do ódio, do desejo de vingança, do ciúme, da inveja, da prepotência, da arrogância. Veja quantas sombras. Se a gente for enumerar, são inúmeras, né? E o Cristo disse: não, apenas você é. Você é Deus em ação. Você só precisa afirmar para você: eu sou Deus em ação, né? E o mestre fala aqui nesse capítulo dos estudantes, né, que através desse processo de todos nós que se prontifica, né, a buscar esse autoconhecimento através deste livro de ouro de Saint-Germain, ele diz aqui: há indícios de que brevemente possam ser feitas revelações a alguns discípulos sobre certo uso da luz líquida. Desejo que a atenção dos estudantes seja fixada nesse ponto, para que os que estiverem preparados possam recebê-las. Deixai que vos diga aqui que a atitude correta dos discípulos é sempre regozijar-se com o progresso do seu irmão ou irmã, porque cada um recebe aquilo de que mais necessita no momento, e se alguém recebe uma coisa determinada, outro pode receber algo diferente. Por isso, nunca deveis sentir que tendes que receber o mesmo que outra pessoa recebe. Refiro-me a revelações. Como não há dois seres iguais ou no mesmo grau de adiantamento, entendereis porque não poderiam receber a mesma inspiração na mesma ocasião. Isso aqui, vamos dar um exemplo. Eu estou falando desse menino Lucas Naves, né? Que eu comecei a falar dele. Quando ele diz assim, que a gente não fique indignados, porque a gente tem, né? Poxa, porque fulano é melhor do que eu, né? Por exemplo, por exemplo, eu olhar para Lucas Naves, porque o cara, nossa, ele tá luz anos à minha frente, por exemplo, e eu ficar olhando para ele com raiva, né? Porque ele é melhor do que eu que recebeu todas essas informações. Não, porque cada um tem seu momento de progresso, de despertar de consciência. Ele já veio com a bagagem, né? Eu não posso nunca me comparar a ele. Aqui nesse momento, não. Como ele está à frente. Não que ele seja melhor ou ele melhor e eu pior, não. É porque o grau de adiantamento, é tanto que ele diz aqui, grau de adiantamento. Cada um está no seu grau de experiência, de maturidade, né? Então, jamais eu posso me comparar a Chico Xavier, por exemplo. Não, porque ele está muito à frente
Não porque ele é melhor e eu pior, não. É porque ele está realmente, ele já tem uma maturidade espiritual bem aguçada, né? Então, é por isso que o mestre Saint Germain ele diz aqui, que quando existem estudantes, que às vezes um passa na frente, né? Não é que ele é melhor, não, é porque ele já tem um grau de adiantamento, ele pega no ar o que as explicações, os ensinamentos, né? Porque quanto tempo Cristo deixou os ensinamentos dele, e agora que a gente está aqui, por exemplo, eu, você, está aqui buscando entender para praticar, né? Então, Chico Xavier já praticava, Lucas Naves já pratica, tantos outros, né? Hélio Couto já pratica, porque são maturidade diferente da minha, da sua, né? Então, por isso que o mestre faz essa observação, cuidado, para você não julgar nem criticar aquele que já está um pouco à frente, através do seu entendimento e conhecimento, porque ele já entendeu que a chave dessa felicidade, desse autoconhecimento é o interior dele. É ele entrar para dentro de si, ter esse encontro com a fonte criadora dentro dele, essa presença divina dentro dele, que ele é. Ele já entendeu o que ele é, né? Ele já entendeu que ele pode, sim, acessar qualquer coisa que ele queira, né? Experienciar. Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem mania mesmo de criticar e julgar aquele que está um pouquinho à frente da gente, na maturidade espiritual do autoconhecimento. Aí ele diz, a atitude mais louvável do discípulo é bem dizer e alegrar-se continuamente com qualquer revelação que chega ao seu companheiro, conservando assim a porta aberta todo o tempo para essa gloriosa presença interna. As chamadas mentes práticas julgam nada existir de real, exceto aquilo que pode sentir e tocar, mas a não ser que se creia nos poderes ilimitados e nas leis da inteligência de Deus individualizado, nada se pode receber dessa grande e poderosa presença interna. Então ele diz aqui que Deus só pode agir através da gente, se a gente realmente se desconectar com o externo o tempo todo. Ah, eu não tenho, fulano tem, eu não tenho, fulano tem, eu não tenho, fulano não tem, né? E eu não tenho. Então, eu baixo o quê? A frequência. Por isso que dizem, né, que vamos falar aqui dos nossos irmãos que ainda não se encontram nessa consciência da luz que a gente busca, né? Que a gente que eles não acessam a gente é que acessa a eles. Porque quando a gente baixa a frequência, a gente vai para uma energia densa, escura, de perturbação, de doença, de dor e sofrimento. Mas não é que essa energia veio, não. Fui eu que baixei minha frequência, fiquei sem energia e cheguei até o fundo do poço, onde lá se encontram essas energias escuras de baixa frequência. Então, por quê? Porque eu me conectei, porque eu baixei minha frequência. Então, eu fui acessar. Entendeu? É bem importante isso. Aí ele diz aqui, a mente prática que sempre duvida daquilo que não pode ver, tem ainda que percorrer um longo caminho, a não ser que a dúvida seja cortada, tal como vos é dado podar o ramo indesejável de uma árvore. Sabeis que é uma boa ideia, depois de tê-lo cortado, consumi-lo na chama consumidora para que não torne a voltar. Parece muito difícil ao estudante compreender que tremendo poder é a consciência dessa presença consumidora. Para alguns é difícil afastarem-se da ideia de que a chama consumidora é imaginária, mas se pudesseis ver do ponto de vista interior, veríeis que ela tem uma poderosa presença e poder e é de fato real. Desejo que sintais durante 2 minutos Desejo que sintais durante 2 minutos este deslumbrante raio de luz que penetra cada átomo de vosso ser.
Então, veja que coisa maravilhosa, né? Tudo é a nossa frequência, né? A gente vive um processo de vida tão corrido que a gente não para, né? É incrível, a gente não para. Desligar aqui um pouquinho o ar que tá frio já. A gente não para, né? Para ter essa conexão, se reconectar com a força criadora aqui dentro dos nossos corações, silenciando a mente, silenciando o coração, para que todas as emoções em desequilíbrio ela seja reequilibrada dentro dos sublimes princípios do amor, da verdade e da justiça divina. E que possamos fazer sempre, cada dia mais, a nossa parte, acreditando e confiando que nós vamos conseguir. E como vamos conseguir manifestar a nossa divindade interior. Sejais mais um. Eu sugeriria que algumas vezes ao dia pensasseis em vós mesmo, como uma espécie de estação de rádio emitindo paz e boa vontade a toda a humanidade. Sabei que desta potente consciência o poder ilimitado da grande presença eu sou flui sobre cada indivíduo, dando-lhe aquilo que ele está apto a receber, trazendo esclarecimento e decisão a cada um. Sede conscientes de que vossas mentes são centros divinos tão poderosos que a qualquer momento podeis tomar decisões rápidas e acertadas, através do poder do amor divino. Reconhecei que vossa mente é apenas um veículo da grande presença mestra da poderosa presença eu sou, dentro de vós, e que deveis obedecer àquela presença interna a todo momento. Ordenai-lhe para que atue sempre com decisão, atenção e rapidez, e que todo sentimento humano de incerteza seja para sempre consumido. Para sempre consumido, para sempre consumido. Que assim seja, determinado está, cumpra-se em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Divino Espírito Santo, que somos nós, que Ele habita dentro de cada um de nós. Gratidão infinita por vocês existirem aqui neste canal. Se vocês gostarem deste canal, deste conteúdo, que vocês compartilhem, dê o like, comentem. E assim vamos fortalecendo a nossa egrégora com fé, força, coragem e determinação, com caridade, compaixão, humildade em nossos corações. Gratidão infinita por vocês existirem.